Lula, Alckmin como vice é acerto para evitar golpe como Temer e Dilma. Petista também elogiou o trabalho do vice à frente Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio MDIC. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT afirmou que a escolha do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio MDIC, Geraldo Alckmin PSB, para compor o governo foi uma escolha assertiva para evitar situações como o impeachment de Dilma Rousseff PT, em 2016. A fala aconteceu durante entrevista ao rapper Mano Brown no podcast Mano a Mano, gravado no último dia 15 e publicado nesta quinta-feira 19. O Alckmin tem uma lealdade extraordinária na relação comigo. Eu, sinceramente, acho que foi um acerto trazer o Alckmin para ser vice, afirmou Lula. Porque senão você poderia trazer uma pessoa que depois ficasse tentando, como Temer, dar um golpe na Dilma, sabe? O Alckmin não é esse tipo de gente. Portanto, ele é um cara que tem contribuído de forma extraordinária no nosso trabalho. O petista também elogiou o trabalho de Alckmin à frente da pasta da Indústria e do Comércio como extraordinário para o crescimento da indústria brasileira. Bolsonaro critica alta de juros. Bom presidente não atrapalha o agro. Bolsonaro esteve em Feira do Agro em Goiânia e criticou o aumento da taxa Selic. Com essa taxa de juros, fica difícil sair dessa situação. Goiânia. O ex-presidente Jair Bolsonaro PL afirmou, durante agenda pública em Goiânia Gol na tarde desta quinta-feira 19/6, que um bom presidente é aquele que não atrapalha o agro. Bolsonaro participou de uma feira voltada ao agronegócio na capital goiana. A declaração do ex-presidente faz referência à alta dos juros no país e à portaria do governo Lula que restabelece as diretrizes do Programa Nacional de Rastreabilidade de Agrotóxicos e Afins PNRA, medida que foi mal recebida por setores do agro. Um bom presidente é aquele que não atrapalha o agro. O agro por si só se movimenta, se inventa. O agro nos orgulha a todos aqui no Brasil. Mais um aumento na Selic, mais um problema para vocês do agro. É inacreditável. Com essa taxa de juros, fica difícil sair dessa situação, afirmou Bolsonaro ao público presente. Confira. Como mostrou Metrópolis, representantes do agronegócio criticaram a portaria por estabelecer exigências técnicas e logísticas onerosas, sem viabilidade operacional. A bancada ruralista no Congresso reagiu rapidamente e já articula a derrubada da medida por meio de um decreto legislativo. Já acerca da taxa Selic, ela chegou ao patamar de 15% ao ano, após decisão do Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central BC nesta quarta-feira 18/6. O índice é o maior desde julho de 2006. Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos abaixo para habilitá-las. 1. Mais opções no Google Chrome. 2. Configurações. 4. Notificações. 5. Os sites podem pedir para enviar notificações. Metropolis.com. Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real? A explicação de Lula para as pesquisas que indicam a queda de popularidade do seu governo. O presidente tratou do tema durante uma entrevista ao podcast Mano a Mano, conduzido pelo cantor Mano Brown e pela jornalista Semaia Oliveira. Em entrevista ao podcast Mano a Mano, conduzido pelo cantor Mano Brown e pela jornalista Semaia Oliveira, o presidente Lula PT apresentou uma explicação para a recente queda de popularidade do seu governo registrada em pesquisas de diferentes institutos. O episódio foi publicado nesta quinta-feira 19. Lula foi questionado especificamente sobre duas pesquisas publicadas nos últimos dias, a Datafolha e a Ipsos-IPEC, que mostram um recuo na avaliação positiva ao seu trabalho e um avanço da percepção negativa sobre o governo. Na primeira pesquisa, são 40% dos eleitores que consideram o governo Lula como ruim ou péssimo e só 28% o avaliam como bom ou ótimo. No segundo levantamento, 43% formam o grupo negativo e apenas 25% o positivo. Segundo Lula, os números exibidos pelos dois institutos seriam um reflexo de uma falha de comunicação do seu governo. A gente não comunicou corretamente. As pessoas não sabem das coisas que nós fizemos e se não sabem, não tem por que aprovarem o governo. Outra explicação apontada pelo presidente para os números que revelam a baixa popularidade no início do seu governo é a falta de entrega.
Ele alega, nesse caso, que os 2 primeiros anos foram um período apenas de reconstrução de um Brasil devastado pelo governo anterior, de Jair Bolsonaro PL. Lula disse então apostar em uma melhora ao longo dos próximos meses, que segundo ele serão de colheita. Até o segundo semestre deste ano, eu dizia para as pessoas, não há por que ainda terem a afirmação de que o governo está indo muito bem, porque a gente não está entregando as coisas que nós prometemos entregar. E eu disse também que esse ano era o ano da colheita e que nós iríamos entregar, iniciou. Tenho convicção do que vai acontecer daqui para frente. Tenho certeza que a gente vai melhorar na pesquisa e que o governo vai melhorar, concluiu. Lula reconheceu também que no atual momento a fraude no INSS pode ter contribuído para a queda. Quando sai uma denúncia de corrupção no meio do meu governo, é normal que as pessoas pensem que foi no governo Lula. Cabe a gente então dizer em alto e bom tom quem foi que fez aquilo, quem é a quadrilha que estava por trás disso, destacou logo após atribuir o escândalo ao governo Bolsonaro. Em decisão anunciada ontem, o Copom do Banco Central decidiu por unanimidade elevar mais uma vez a taxa Selic. Os juros da economia brasileira subiram 0,25 ponto percentual, saltando de 14,75% para 15% ao ano, o maior nível desde julho de 2006. Foi a 7ª alta consecutiva da taxa Selic no ciclo iniciado em setembro de 2024. As 4 últimas já sob liderança de Gabriel Galípolo, indicado por Lula para chefiar o Banco Central. O Copom ainda antecipou que deve interromper o ciclo de alta na próxima reunião, no fim de julho. O Brasil agora ocupa o 2º lugar no ranking global de juros reais. A taxa do Brasil anualizada será de 9,53% com a nova alta, ficando atrás apenas da Turquia, com 14,44%. Doutor Alessandro, o senhor que também é economista, traduz aqui o economês para a gente. Isso significa dizer que o Banco Central, a partir do momento que ele se tornou independente, ele tem uma premissa de garantir o poder de compra dos brasileiros, ou seja, garantir o valor da nossa moeda e fazer a questão do controle inflacionário. Por isso que ele estabelece a meta. Hoje a meta é 3,5%, então é 3%, 1,5% para baixo, 1,5% para cima. Então, para cima seria 4,5%, nós já estouramos, já estamos acima disso, já estamos em 5% e alguns quebradinhos nesse sentido. E o Banco Central tem que fazer uma política para fazer essa questão da redução da taxa de juros. Qual é o mecanismo? Vamos lá. Existem vários mecanismos, sim. Se você tem uma inflação, por exemplo, por demanda, ou seja, várias pessoas comprando produtos, está acabando o estoque, aí as pessoas estão indo para as prateleiras e você não tem produtos para repor, aí você faz esse aumento da taxa de juros para conter a inflação e provavelmente você vai fazer uma redução do crédito, aumentando os depósitos bancários. Então o Banco Central faria essas ferramentas. Como que ele está fazendo? Vai falar, poxa, mas não tem inflação, a inflação está alta, mas não tem consumo, só tem aumento de custo, energia elétrica, impostos, e por que está aumentando? Porque quando você faz um aumento da taxa de juros, ela impacta diretamente nas contas públicas do governo. 47% dos títulos da dívida brasileira são fixadas em Selic, que são as LTNs, são as letras do Tesouro Nacional. Elas são fixadas praticamente pela Selic. Isso pesa, até eu fiz aqui um levantamento, cada 1 ponto percentual que se aumenta na taxa Selic representa 37,5 bilhões nas contas públicas. Só que, por outro lado, o Banco Central também acaba se prejudicando, mas ele usa o dinheiro do Tesouro também do governo, porque ele tem títulos atrelados, que está em torno de 1,1 trilhão de reais. Cada 1 ponto percentual no Banco Central representa 11 bilhões a mais. Então, quer dizer assim, como que o Banco Central faz? Eu preciso conter. O governo continua gastando, eu preciso fazer com que o governo pare de gastar e faça uma contenção de gastos. Eu aumento a taxa de juros, aumento as despesas do governo, o governo fica
reduz a margem das despesas discricionárias. Despesas discricionárias são as contas praticamente básicas que o governo precisa pagar, salários, aluguéis, luz, essas coisas, e investimentos. Então, ele reduz. Então, cada vez que se aumenta a taxa de juros, aumenta o custo da dívida, o governo aumenta o déficit, ele é obrigado a parar de gastar. Em vez de ele parar de gastar, ele vai lá e aumenta a IOF. É uma conta assim, por isso que o governo fica brigando muito e joga a culpa no mercado, dizendo assim, o Banco Central está prejudicando. Prejudica, não vou dizer que não, uma taxa de juros alta prejudica o setor de construção civil, automobilística, porque são investimentos a longo prazo. Então, quer dizer que você vai tomar esse empréstimo, você não vai tomar 15%, você vai tomar 30% pelo banco comercial. Mas você reduz essa margem. Quanto mais alta a taxa, mais difícil são você fazer um investimento a longo prazo. Você não está comprando. Você não vai comprar um imóvel agora com 120 meses, com uma taxa de juros dessa. É uma loucura. Exatamente. Você não sabe quanto vai terminar isso aqui. Tudo bem, chegamos no teto. O Banco Central falou que não vai aumentar de 15%. Que ela vai começar a ter a partir do ano que vem, ela vai estudar um movimento decrescente. Mas até o ano que vem, você estagnou os investimentos a longo prazo. Isso realmente está acontecendo? Acontece. Mas o que ele está tentando fazer é que o governo pare de gastar. Eu aumento a taxa de juros, aumento o custo do dinheiro para os títulos públicos e fazendo que o governo faça uma reflexão de reduzir custos e para sobrar dinheiro. Mas só que o governo está fazendo o quê? Passa a conta para nós. Vamos aumentar imposto. Ele não vai reduzir gasto. O Lula já falou isso várias vezes. Precisa chamar algum comercial? Eu queria só colocar aqui pra gente, Ana, pra gente comentar o tweet da Gleisi Hoffmann. A gente estava com saudade dela. Então tá aí na tela pra gente. No momento em que o país combina desaceleração da inflação e déficit primário zero, crescimento da economia e investimentos internacionais que refletem confiança, é incompreensível que o Copom aumente ainda mais a taxa básica de juros. O Brasil espera que este seja, de fato, o fim do ciclo de juros estratosféricos. Ela não menciona o Galípolo, que ela sempre direcionava a mensagem para o Roberto Campos Neto, e ela não menciona ali, e ela também descreve um país, Ana, que eu não sei que a gente está vivendo no mesmo país. Eu ia até pedir para continuar na tela aí o texto, porque eu queria comentar o texto, porque olha para você ver como que eles mentem com palavras de uma forma descarada. Olha, no momento em que o país combina desaceleração da inflação, não está acontecendo isso. Déficit primário zero, não está acontecendo isso. Crescimento da economia e investimentos internacionais também não está acontecendo. O dinheiro está fugindo do Brasil, que refletem confiança. Meu Deus, a gente não tem segurança jurídica, a gente não tem segurança institucional. A nossa taxa de juros é a mais alta, talvez, do planeta. Né? Segunda, só perde para a Turquia, né? Aqui na notícia está falando, só perde para a Turquia. Ou seja, qualquer pessoa que queira investir... Hungria, eu acho. Acho que é Turquia. Turquia. Qualquer empresa que queira investir em qualquer parte do mundo só vai vir para o Brasil se a outra opção fosse a Turquia, porque senão vai para qualquer outro lugar. Né? Então, assim, olha todas essas mentiras, aí ela completa. É incompreensível que o Copom, aí ela não usa o nome do Galípolo. E detalhe, a notícia traz aqui, foi um ciclo de 7 altas de juros do Copom, 3 na gestão do Campos Neto. Campos Neto. Do Campos Neto. E 4, quer dizer, agora o Galípolo já fez maioria aí. Mas essa decisão não é individual dele, né? É do colegiado, né? E o Galípolo já votava, inclusive, porque ele fazia parte do Copom na gestão do Campos Neto. Então, eles mentem o tempo todo, trazem... É incompreensível que o Copom ainda aumente mais a taxa básica de juros. Então, o Brasil espera que E veja bem, você falou aí, Alessandro, que realmente é ruim para a economia brasileira o aumento da taxa de juros pelo Copom. Mas é interessante ressaltar que isso não é uma iniciativa do Copom, é uma consequência da postura do governo. Sim. Né? Ele aumenta a taxa de juros não porque ele quer e cria um problema. Não. Existe um problema criado pelo governo
porque ele não faz o dever de casa de equilibrar os gastos públicos e aí a consequência é o aumento dos juros do Copom. Então, isso é uma responsabilidade do governo e que seria fácil de resolver, é só fazer o dever de casa. Agora, eu nem sei se tem tempo hábil, mas que seria fácil de resolver, só fazer o dever de casa e cortar os gastos. Mas o presidente Lula, em todos os discursos, ele só menciona que não tem essa intenção, ele não vê necessidade para isso, ele só aumenta os gastos e aí fica o Haddad, o Tachad, tentando arrecadar mais via IOF, via taxando blusinhas da Shein, via, enfim, buscando cada vez mais recursos nessa sanha arrecadatória. Eu posso dizer para vocês que eu tive dias bons, eu tive dias maus, mas Deus sempre foi Deus. Deus nunca me faltou. Eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui hoje para louvar em espírito e em verdade a palavra do nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória seja dada. Deus é o Deus de ontem, de hoje e de sempre. E é Ele que nós estaremos aqui louvando e adorando. Não é isso, bispo? Eu queria dizer para vocês que eu amo demais aqui o apóstolo Estevão, a bispa Sônia. Dizer para vocês o seguinte, que nós estamos hoje testemunhando na vida de vocês, na vida da bispa Sônia, de toda a família, as bênçãos da promessa que Deus fez a Abraão. Amém. Quando Deus pediu a Abraão que saísse da sua terra, deixasse a sua parentela, deixasse sua zona de conforto e segurança, porque dele seriam feitas as nações, do pai Abraão, aquele que ouviu a voz de Deus, que cumpriu a promessa. Bendita foi a família de Abraão. E hoje eu vejo aqui a bispa Sônia, o apóstolo Estevão, com seus filhos, com seus netos, bênçãos de Deus. Eu queria primeiro pedir uma salva de palmas para Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Jesus para ser mais forte. Mas eu também queria pedir uma salva de palmas para a bispa Sônia, o apóstolo. Glória a Deus pela vida de vocês. Um abraço a todos. Deus abençoe grandemente essa nação. Obrigado, querido nosso AGU, Jorge Messias. Obrigado pelo amor, pelo carinho. Você sabe que a gente te ama também e fica muito feliz todos os anos que você tem estar aqui conosco. Obrigado, querido. Deus abençoe. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, hoje é um dia muito, muito especial.